Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indústria Taon. Eu sou Tawane Moma, jornalista, e esse é o episódio dedicado ao mundo do trabalho, à tecnologia, à inovação, tudo que é novidade na indústria você confere aqui no podcast Indústria Taon. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje. Você sabe como é a jornada do alimento até chegar na sua mesa? Sabe como que funciona esse processo? Você sabia que no Senai tem um programa de alimento confiável? A gente vai falar muito sobre isso, que é muito importante para que nossos alimentos cheguem com qualidade e sejam saudáveis para a gente, né? E no nosso estúdio aqui hoje está a Fernanda Godoy, gerente do Instituto Senai de Tecnologia, Alimentos e Bebidas. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui no programa, realmente um tema muito relevante, né? E a gente está aqui para tirar as dúvidas desse programa tão importante, não só para a indústria, mas para toda a cadeia de alimentos em geral. E está conosco aqui também a Thaís Santos, que é coordenadora de consultoria do Instituto Senai de Tecnologia, Alimentos e Bebidas também. Seja muito bem-vinda. Não só você, mas esse baby aí também, né? Obrigada, realmente é uma participação muito importante para nós, né, como representantes do Instituto, para esclarecer um pouco mais das dúvidas sobre esse programa, da importância das indústrias, assim como o comércio, em aderirem, para passar essa confiabilidade para o consumidor final. E é isso aí. Então, vocês viram aí que o alimento confiável é extremamente importante, esse programa, para as indústrias, para a gente também, obviamente. E a gente vai falar muito sobre isso. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olha só, vamos falar muito aqui sobre alimento confiável. Eu quero já saber que programa é esse, Thaís. Fala pra gente o que é o alimento confiável do Senai e como que ele contribui para melhorar a qualidade dos processos de produção e segurança dos alimentos nas indústrias. Então, o programa Alimento Confiável ele surgiu através de uma iniciativa do Sindicato da Indústria de Alimentos e Bebidas. Hoje ele é um programa totalmente licenciado pelo Senai, carrega a marca do Senai, e ele visa reconhecer as empresas, assim como um comércio, né? Panificadoras, confeitarias, restaurantes, quanto ao processo intrínseco às boas práticas de fabricação. E a gente reconhece isso através da emissão de um selo de confiança e qualidade, onde traz essa relação de confiança para o consumidor final e todos aqueles que se alimentam daquele produto. E como que é feito todo esse processo, hein? Esse programa, ele avalia o que exatamente? Hoje o programa ele é pautado em quesitos regulatórios, então todo o programa ele segue a base de leis normativas que são contempladas por aquele órgão fiscalizador, tanto o Ministério da Agricultura quanto a Anvisa, a Vigilância Sanitária. Então ele segue o escopo de que esses comércios e essa indústria eles são cobrados, são feitos através de uma consultoria tecnológica, onde um profissional capacitado, um engenheiro de alimentos, ele se desloca até a unidade, faz toda essa avaliação e também faz todas as validações a partir de análises laboratoriais. Então, tudo isso contempla, se a empresa ela atinge um mínimo de um requisito de 85%, assim como o registro ativo, as análises de inconformidade, nós a reconhecemos através da emissão de um selo de qualidade, que é o selo Alimento Confiável. Entendo. Fernanda, fala pra gente quais que são essas iniciativas do IST, né, que é o Instituto Senai de Tecnologia e Alimentos e Bebidas. E como que tem sido, o que tem feito para facilitar e incentivar a adesão das empresas a esse programa? Certo. Nós temos um grande parceiro nesse programa, que é o Sebrae. Então, o Sebrae, ele subsidia 70% das consultorias do programa do Alimento Confiável para micro e pequenas empresas. Então, nós temos um contrato, né, com o Sebrae em que a gente atende através desse contrato micro e pequenas. Mas também nós viabilizamos convênios, por exemplo, recentemente a gente firmou um convênio com a CEAPA, e aí a CEAPA, a agroindústria em que recebe essa consultoria, na verdade, ela tem 100% de subsídio, porque além dos 70% do Sebrae, a CEAPA subsidia os outros 30% restante. Então, isso facilita muito, né, a adesão e a participação tanto das agroindústrias quanto dessas indústrias de micro e pequeno porte ao programa, que são a maioria, né? E quais que são esses alimentos que vocês avaliam e fazem todo esse processo? Toda a cadeia de alimentos está contemplada no programa. E tanto na parte de serviços de alimentação, e que aí então a gente traz padarias, supermercados,
restaurantes, quanto indústria. E a indústria de todos os portes, não só micro e pequenas, que contam com o subsídio do SEBRAE, mas também médias e grandes. E aí, contemplando todo o escopo de produtos de origem animal, vegetal, bebidas, alimentação animal também entra dentro do escopo, assim como embalagem de contato primário com alimentos. E quais são os desafios enfrentados hoje pelas empresas e como que o Senai, o Instituto, ele auxilia para enfrentar esses desafios? Hoje eu acredito que o principal desafio da indústria é ter esse profissional capacitado, com know-how técnico, dentro do seu quadro, do seu escopo, né? Além disso, tem essa dificuldade financeira, que tem um alto custo para manter e ter esse profissional ali no dia a dia. Então, o Senai, ele atua diretamente a esse ponto, onde são consultorias técnicas especializadas, realizadas a partir de um engenheiro de alimentos, com know-how técnico, capacidade e conhecimento na área. Ele faz as avaliações de forma totalmente imparcial, com o pessoal, com acompanhamento, né, do representante da indústria ou do serviço de alimentação, justamente pensando nesse processo de implantação e implementação dos requisitos necessários. Então, o profissional ele está lá para mostrar o que está atendendo, o que está em conformidade com a legislação e o que não está, qual que é o caminho. Qual que é o direcionamento que a empresa ela deve ter, juntamente com aquele profissional que está à frente, aquele representante da empresa, deve agir para sanar aquela não conformidade? Porque o Senai hoje entra como caráter orientativo, né? Preparando essas empresas para receber fiscalizações, onde muitas vezes é de caráter punitivo. Então, o nosso principal papel é esse. Qual tipo de equipamento é utilizado para fazer toda essa verificação, a tecnologia utilizada? Como que funciona? Então, hoje as consultorias são feitas a partir desse acompanhamento técnico e, em contrapartida, é feita toda uma validação analítica, ou seja, além de uma validação do técnico, do profissional que está ali acompanhando, toda a interpretação que ele tem mediante do requisito exigido pela legislação vigente, é realizado análises laboratoriais, né, aquele alimento, aquela bebida, aquele suave de superfície que visa essa validação da higienização, ele é submetido à análise em laboratórios, onde o principal objetivo é, de fato, definir se aquele produto está conforme, se ele está em atendimento legal e se ele está seguro para o consumo, né? Esse é o principal objetivo. É importante trazer que essas análises são realizadas também por nós do Instituto, né? Nós temos o laboratório de microbiologia, de fisicoquímica, então essas análises, consultores, eles coletam, né, essas amostras, levam para o Instituto, são analisadas e a gente já dá esse laudo, né, já sai ali para o cliente, tudo feito ali dentro de casa, né, feito pelo Senai. E hoje vocês atendem só Goiás, Distrito Federal, outros estados? Como que é? Hoje a seção do nosso atendimento é dentro do âmbito regional, porém a gente está num projeto de expansão do programa Alimento Confiável, onde o nosso principal objetivo é tornar ele de base nacional, envolvendo os outros departamentos, os outros estados, né, que possuem essas unidades que são de alimentos e bebidas, justamente porque a gente entende que segurança e qualidade são algo indiscutível, né? Então, o alimento e a bebida, ela precisa demonstrar isso para o seu consumidor final e também é de interesse das iniciativas do Senai, das bases de alimentos, pensando, né, nessa segurança e nessa confiabilidade que a marca traz por si só e os programas envolvidos através dela, né? Hoje, aqui em Goiás, nós já temos mais de 300 empresas que foram atendidas, né, pelo programa, e isso causa uma visibilidade em âmbito nacional. Então, sempre quando a gente vai para o Departamento Nacional, quando a gente encontra Senais de outros estados, quando a gente recebe visitas e eles veem, né, os produtos que hoje possuem selo do alimento confiável, todo mundo tem vontade de levar isso para o estado. Então, a gente realmente acredita muito no potencial do programa para a gente levar para âmbito nacional. E vocês também certificam as empresas, né? Existe um certificado ali para as empresas do alimento confiável. Isso, ao final da consultoria, as empresas elas são reconhecidas, né, com o selo do alimento confiável, que elas podem colocar no produto, né, em que elas oferecem ali para o consumidor final. E elas também recebem um quadro emoldurado em que elas colocam ali na entrada do estabelecimento, né, em que demonstra que aquela empresa possui o selo do alimento confiável. Isso, só completando, esse vetor ele é entregue tanto em forma digital, né, para que eles possam utilizar para envio aos seus fornecedores, para clientes, e também em forma física, justamente para
comunicar com o seu consumidor final que aquele estabelecimento ele segue padrões higiênicos sanitários e, de fato, ele produz um produto que está de acordo com a legislação e, no final, ele está seguro para ser consumido. E era justamente isso que eu vou perguntar. Existe uma legislação para o alimento, para realmente ele ser saudável para ir para as casas das pessoas. E hoje o Senai ele trabalha com essa certificação do alimento confiável, que também serve para isso. Isso, então toda a base técnica é a partir das legislações vigentes, que é nacional, é mandatório. Então a empresa hoje, para ela trabalhar com alimentos e bebidas, ela precisa entender da sua responsabilidade quanto à vida do consumidor final. E para isso existem legislações que são a nível nacional, municipal, justamente pensando nesses parâmetros higiênicos sanitários. Então a gente segue o que é lei, né? A gente trabalha em cima do que eles serão cobrados. De forma, claro, mais leve, orientativa, né, informando as possibilidades e formas que eles têm hoje de cumprir para produzir um alimento seguro. E existe aquela 1, 2, 3, 4 estrelas? O que define essa qualidade? Por que é utilizada essas quantidades? Na verdade, hoje o pré-requisito mínimo é 85%, então de 85 a 90 para serviço de alimentação é nível 1, de 91 a 95 categoriza nível 2 e de 96 a 100% a gente enquadra ela no nível 3. Isso para serviço de alimentação. Então, serviço de alimentação até 3 estrelas. Na categoria indústria, a gente fornece até 4 estrelas. Então, quando a indústria ela está no nível 1, né, é mais relacionado ao escopo do atendimento, que a gente aplica aquilo que é compulsório na indústria. Então, o nível, né, estrela nível 1, ela tem boas práticas de fabricação e rotulagem. Então, esse é o escopo de atuação da consultoria. Tem 2 estrelas, ela já está no nível 2. Então, além desse escopo que eu já comentei, ela tem também rastreabilidade no seu processo. 3 estrelas, ela já está no nível 3. Então, ela tem, além do que eu já comentei, análise de perigos e pontos críticos de controle, que é o APPCC, e também o PCAL, que é o Programa de Controle de Alergênicos. E ela atinge o nível máximo, que são 4 estrelas, quando ela tem... quando ela aplica requisitos de normas internacionais de segurança de alimentos. Então, essas indústrias que aí já visam exportação, né, que tem clientes ali mais exigentes, elas precisam dessas normas internacionais e aí recebem as 4 estrelas, né, estão no nível 4 do programa. Nós falamos aqui um pouquinho sobre as tecnologias e as maneiras, né, ali o processo que é utilizado para fazer esse alimento confiável, né, para dar esse registro, essa certificação, mas queria saber quais profissionais estão envolvidos nesse programa, quais são os profissionais que tem lá no IST que fazem parte do programa Alimento Confiável e pode avaliar esse tipo de alimento. Hoje nós possuímos uma equipe multidisciplinar, até porque a gente conta com 3 áreas de negócio, né? A parte de consultoria, pesquisa e desenvolvimento e metrologia, que são os nossos laboratórios. Porém, para a execução desse trabalho, né, esse serviço desse programa de consultoria, nós temos apenas engenheiros de alimentos que têm esse know-how técnico, esse escopo técnico capacitado para atender qual seja o segmento, tá? Então, hoje nós temos um quadro de 6 consultores, todos formados, com experiência na área de auditoria, de certificação, aptos para atender toda a categoria, todo o comércio, conforme o porte também da indústria, todos capacitados. Então, hoje é a nossa área de consultoria, que é liderada pela Thaís, que faz todos esses atendimentos, e aí é por todo o estado de Goiás. Então, elas atendem de norte a sul, elas ficam grande parte ali da semana em campo, né, fazendo esses atendimentos. É uma equipe que quase nunca está dentro do instituto, de fato estão presencialmente, em loco, né, uma consultoria que ela é hands-on, então as consultoras, elas auxiliam ali em todo o processo, elas estão junto, de fato, com a empresa, não só fazendo o plano de ação, mas apoiando na execução dessas ações, né, e em todo o estado de Goiás. E como é que as empresas podem fazer para procurar vocês, para tirar todas as dúvidas de como participar desse programa do Alimento Confiável? Então, hoje a gente tem uma área estruturada de mercado, nós temos representantes do mercado que ficam focados na venda dos nossos produtos e serviços. Você pode estar entrando em contato através do nosso comercial, através das nossas redes sociais, nosso Instagram, @Instituto ABC, ABGO. E a partir de lá, são direcionados para as áreas de negócio para a gente fazer uma primeira reunião, um primeiro alinhamento, até mesmo para entender qual é a demanda de fato, né?
e fazer os devidos encaminhamentos internos. E o contato lá do Instituto da Área Comercial é 362, né? 3227-6573. Então, todas as indústrias podem participar. Sim, todas as indústrias, conforme a gente falou anteriormente, as categorias de alimentos, bebidas, alimentação animal, embalagens, né? Todas que seguem a legislação vigente, a gente está apto para aprender até mesmo dentro desse programa. E de todos os portos. Isso. E vocês têm algo para acrescentar aqui para gente? A gente falou sobre tudo, sobre o alimento confiável. Existe mais alguma coisa que a gente precisa informar para os nossos telespectadores aqui? Então, o programa... Internautas também. Isso. O programa ele vem com um diferencial muito grande, que é essa comunicação que a gente faz diretamente ao consumidor final. Então, eu sempre brinco com os meus clientes. Quando você vê um produto que tem um selo estampado no rótulo, o que te remete? Não, então, essa sensação de confiança que a empresa muitas vezes não consegue comunicar com o consumidor final. Então, o selo, ele traz esse destaque, não só estampado no rótulo do produto, mas também na comunicação interna da empresa, nos sites, né, que eles utilizam isso muito como uma forma de realmente transmitir essa confiança, essa segurança no que eles estão produzindo. E além da empresa ter essa chancela, né, e inspirar mais confiança dos seus consumidores, ela conta ali com o Senai, né, que atestando, né, a segurança daquele produto. A gente expõe no instituto esses produtos, né, essas empresas em que nós atendemos, então acaba sendo um marketing também para aquela empresa. A gente sempre recebe visitas, recebem outras empresas, então isso vira uma vitrine, né? Então ganha um destaque, né? Então isso é muito válido e é muito importante também para essas empresas que participam conosco do programa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Indústria Taô, esse podcast que é dedicado ao mundo do trabalho, tecnologia, inovação, todas as notícias e novidades da indústria goiana e brasileira. Agradeço a você que ficou aqui com a gente até o final desse episódio. Deixe aqui no comentário quais temas, né? Você pode sugerir quais temas a gente pode falar nos próximos episódios também. Se você gostou, curte, comenta também e dá a compartilhada também para outras pessoas verem esse episódio que é muito importante sobre alimento confiável. Espero você no próximo episódio. Tchau, tchau!